da locação de coisas. Artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Artigo 566. O locador é obrigado, inciso 1, a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso 2. A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Artigo 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Artigo 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Artigo 569. O locatário é obrigado, inciso 1, a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado, como se fosse sua. Inciso 2. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Inciso 3. A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito. Inciso 4. A restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu, salva as deteriorações naturais ao uso regular. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Artigo 571. Havendo prazo estipulado a duração do contrato antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Artigo 573. A locação, por tempo determinado, cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Artigo 574. Se finda o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Artigo 575. Se é notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestadamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo,
mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se lhe não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Parágrafo 2º. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele pedir ao locatário, se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Capítulo 6. Do empréstimo. Seção 1. Do comodato. Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, per farse com a tradição do objeto. Artigo 580. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa, que for arbitrado pelo comodante. Artigo 583. Se ocorrendo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. Artigo 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Seção 2. Do mútuo. Artigo 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Artigo 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Artigo 589. Cessa a disposição do artigo antecedente. Inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo a ratificar posteriormente. Inciso 2. Se o menor, estando ausente, essa pessoa se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Inciso 3. Se o menor tiver bens ganhos com seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Inciso 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Inciso 5. Se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Artigo 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em situação econômica.